Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, no capítulo 40, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Queridos, nós vemos que a igreja pode falar de um Deus que trabalha em nossas vidas individuais e na vida, assim, do mundo. Mas a maioria das pessoas, nós vemos que não conhece um Deus presente, né? E a palavra do Senhor veio ao nosso encontro falando do gemido do povo ali no Egito, onde o povo estava escravizado. Mas, amados, nós vemos que aquele povo estava escravizado, né, estava ali no exílio, não foi por acaso. Nós vemos que ali tinha uma causa para eles estarem no Egito, ali sendo escravizados. E vemos que a palavra do Senhor nos relata que mesmo, queridos, né, os filhos do Senhor, né, os filhos de Deus, ali que transgrediram a lei de Deus, nós vemos que Deus não esquece dos seus. Deus permite tantas coisas, mas Ele está, né, de olho na humanidade. Mas o olhar dele é sobre o povo dele. E a palavra nos relata, amados, que Deus ali levantou, né, o profeta Isaías para falar para aquele povo, né, para consolar o coração daquele povo, para dar esperança para aquele povo. Para aquele povo, queridos, ter esperança em Deus. Para aquele povo voltar-se a Deus. E a palavra começa aqui no capítulo 40, do versículo 1, falando, né? Deus usou a Isaías para falar para aquele povo, para consolá-los. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E Deus não esquece dos seus. Deus não esquece quando os seus estão passando por dificuldades. Mesmo, queridos, por muitas vezes dificuldade que o ser humano mesmo busca. Que o ser humano mesmo permite na vida deles. E nós vemos que é por desobediência. A palavra fala aqui no capítulo 40 que esse povo estava buscando outros deuses. E nós vemos que o nosso Deus não dá a glória dele a outros. Ele é Deus. E Deus queria mostrar também para aquele povo a soberania dele, a grandeza dele. Que ele é o primeiro. Que aquele povo não tinha outro Deus grande, outro Deus salvador, como o Deus que estava falando com eles, que mandou, né, o profeta Isaías ali para consolá-los, para dar esperança. E a palavra aqui do Senhor nos relata, queridos, que o Senhor ouviu o gemido do seu povo no exílio. E por intermédio do seu profeta, Deus enviou uma mensagem de consolo a respeito da volta deles do cativeiro. Quando eles estavam ali exilados por causa do pecado. E nós vemos que o profeta fala ao coração de Jerusalém, ao coração daquele povo. Por que o profeta tentou atingir o coração daquele povo? Nós vemos, queridos, que o coração é a saída da vida. A palavra fala lá em Provérbios,
no capítulo 4, do versículo 23, a palavra fala que em tudo que nós devemos guardar, para nós guardarmos os nossos corações, porque dele procedem a saída da vida. Nós vemos que o coração daquele povo, né, estava voltado para outros deuses. E Deus usou Isaías para falar ali com eles, queridos. Para falar com eles desta maneira. No versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Olha para vocês verem o que é uma nação para Deus. Trazendo para os dias de hoje, nós vemos quanto povo, né, povos aí, quantas nações estão cativas, né, cativas da enfermidades, cativas, amados, muitas vezes na doença, amados, muitas vezes na escassez. E nós vemos, queridos, que o Senhor diz sobre a soberania dele, que as nações são consideradas por ele como um pingo d'água. E ele diz para nós assim no versículo 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem anunciado Deus do princípio? Amados, Deus do princípio, Deus tem nos anunciado que ele é Deus, que ele é o primeiro, que ele é que salva, ele é que transforma, ele é que tira, queridos, as vidas do cativeiro. Mas nós precisamos, toda a humanidade precisa olhar para Deus, a soberania de Deus. Nosso Deus é um Deus que toca a terra. E o Senhor queria que aquele povo de Jerusalém olhasse para ele. Ele estava falando ao coração daquele povo. E nós vemos, queridos, que a palavra ainda fala, amados, no versículo 26, ele diz, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou tudo isso? Foi ele que criou esse mundo todo. É ele, queridos, que rege toda essa nação. Por isso ele fala aos corações, né, nosso. E ele usou esse profeta, mais uma vez falando, consolai, consolai o meu povo. Diz o Senhor vosso Deus. Ele usou o profeta para falar que já o tempo da malícia deles, que a sua iniquidade já está perdoado. Por que que o Senhor falou dessa maneira, queridos? Porque ele se preocupa com as nossas vidas, com a vida da humanidade. E ele chama a humanidade para si, porque ele quer tirar a humanidade desse pecado, desse exílio. E nós vemos a palavra do Senhor veio ao nosso encontro, mais uma vez, amados, falando, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, para nós estarmos anunciando, falando aos corações, porque o coração, amado, muitas vezes enganados, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser enganados. E a palavra fala para nós guardarmos os nossos corações, porque dele procedem a saída da vida. O coração é vida. Por isso aquele profeta estava falando, né, ao coração, né, de Jerusalém, que o pecado deles já estava perdoado, para eles voltarem ao Senhor, para eles darem ouvido a Deus. E só Deus poderia livrá-los daqueles cativeiros. E vemos que a palavra, queridos, anuncia, no versículo 9, tu, ó Sião, anunciador de boas novas, sobe ao monte alto, tu que anuncia as boas novas
de Jerusalém, erguei a voz fortemente, e não temas tudo o que está acontecendo, mas voltai para o Senhor. O nosso Deus é o primeiro. Aquele povo estava buscando em deuses, em coisas que não podia ajudá-los, mas Deus estava ali usando mais uma vez o atalaia dele para assim anunciar àquele povo que ele é soberano e ele é quem toca a terra. E nesses dias de hoje é a mesma coisa. O Senhor está nos chamando, anunciando que é ele quem toca a terra e que ele é que perdoa todos os nossos pecados. E sem remissão de pecados, a palavra fala, né? Não há, queridos, não há perdão. Então o Senhor nos chama, o Senhor ama as nossas vidas, a humanidade. Por isso ele diz, né, para nós estarmos atentos à voz dele, o chamado dele, que ele quer nos consolar. Ele é a nossa esperança. Amém? Eu vou orar com vocês. Senhor, nós te amamos, ó Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, te agradecemos por tudo, ó Espírito de Deus, que tu tens feito, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, continua, Senhor Jesus, falando aos corações. Senhor, nós sabemos que tu, Senhor Jesus, é aquele, Senhor, que salva, Senhor Jesus, que tira, Senhor, um povo do cativeiro, que tira o povo, Senhor Jesus, das enfermidades, ó Pai, que assola, Senhor Jesus, este mundo, ó Espírito de Deus. Senhor, entra com teu mover, Pai, mas faça, Senhor Jesus, Senhor, as nações entenderem, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é tu, Senhor Jesus, é que toca a terra. É tu, Senhor amado, é que salva, Senhor, de tudo, Senhor amado, aquilo que aflige, Senhor, um povo que tu mesmo fez. Em nome do teu Filho, nós te pedimos, Senhor, venha, Espírito Santo de Deus, salvar a tua humanidade. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, nós, Senhor Jesus, abençoamos, crendo, Senhor, nas vitórias, porque tu é um Deus, Senhor, que se preocupa com os teus. Amém e amém.